E aí, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Demetrio Siqueira e hoje a gente está indo para mais uma resolução de prova do SSA. Dessa vez, a prova do SSA 2022, que foi aplicada agora no dia 5 de dezembro de 2021, tá? Então, pessoal, antes de qualquer coisa, é importante que eu explique algo aqui para vocês. Como a prova ela ainda não saiu no site, a prova em PDF, então eu peguei o caderno de provas de um estudante da minha escola. Então, por conta disso, para evitar a exposição, eu decidi apagar as contas e apagar as alternativas, tá? Então, eu editei um pouco aqui a prova que ele me deu e eu fiz esse delete, tá? Então, vocês vão ver que nas questões a gente não tem alternativa só por conta disso. Pode ser que você que esteja assistindo não saiba quem é o estudante, mas pode ser que você saiba. Então, para evitar esse tipo de constrangimento que possa surgir, então já estou explicando aqui que a gente não vai ver alternativas aqui, tá? Mas elas estão na mesma sequência da prova original. Então, a alternativa A vai ser a primeira que a gente vê e assim sucessivamente, tá? Bem, o vídeo pode ficar um pouco longo. Então, se você precisar adiantar uma questão, não precisa ficar procurando. Aqui embaixo, vocês vão ver que tem os capítulos, tá? Então, você tem a questão 13, a questão 14, até a última questão. Então, se você já quiser pular, não tem problema. Tá tranquilo? Então, antes de mais nada, pessoal, se você é novo no canal, eu peço aí que você se inscreva, deixe o seu like, tá? Se você vê que essa resolução vai te ajudar nos seus estudos também, que você ative as notificações e que você se inscreva no canal, beleza? Compartilha também com o pessoal para que a gente possa crescer juntos como canal. O canal é relativamente novo, mas aí a gente já tem algumas resoluções de provas do SSA dos últimos 3 anos e agora com a prova de 2021, é a nossa quarta prova de SSA de cada um dos anos, tá? Então é isso daí, pessoal. Qualquer dúvida podem postar nos comentários e se vocês tiverem algum outro vestibular que queiram ver a resolução aqui, posta nos comentários também, beleza? Então vamos começar, né? Bem, a primeira questão da prova, que é a questão 13, diz o seguinte: a quantidade de calor que, transferido entre duas extremidades de uma barra metálica cilíndrica, chamada de planos isotérmicos, é diretamente proporcional à área S de uma secção da barra e a, craseado, né, diferença ΔT da temperatura entre as suas extremidades. Ou seja, a gente tem que a quantidade de calor que é diretamente proporcional tanto à área quanto à diferença de temperatura, tá? Diretamente. E essa mesma quantidade de calor, agora a gente sabe que ela é inversamente proporcional à distância d entre os dois planos isotérmicos, tá? Aí diz assim, o que é que vai acontecer aqui, né? Ao dobrar a área da superfície e quadruplicar a distância entre os planos isotérmicos, sem alterar a diferença de temperatura, qual é a quantidade de calor transferido? O que é que vai acontecer com essa quantidade de calor? Ela vai aumentar, vai diminuir? Em quantas vezes? Tá? Então é só, pessoal. Se você estudou aí proporção, né, você deve ter visto algumas maneiras que, quando grandezas são diretamente proporcionais, a gente tem razão constante, grandezas inversas tem produto constante. Mas se você já pensar na fórmula pronta, você já pode ter uma noção de como deve ser o estilo dessa fórmula, você também consegue responder. Por exemplo, a fórmula de velocidade média, a gente sabe que é a distância dividida pelo tempo. Como a velocidade aqui ela está isolada do lado de cima e a distância também, então aqui eu já posso afirmar que são grandezas diretamente proporcionais. Quando eu comparo a velocidade média com o tempo, a velocidade média está em cima e o tempo embaixo, aí são grandezas inversamente proporcionais, tá? Se você quiser comparar a distância e o tempo, aí você só vai fazer meio pelos extremos e isolar a distância. E aí você vai ver que a distância e o tempo são grandezas diretas, porque as duas estarão no numerador, tá? Nem denominador terá. Bem, no caso de uma questão dessa, está falando da quantidade de calor. Eu vou chamar essa quantidade de calor de Q, na verdade eu não, o enunciado chamou de Q. E está dizendo que esse Q é diretamente proporcional tanto à área quanto à diferença de temperatura. Então aqui eu vou ter ó, a área, que é S, vezes a diferença de temperatura, que chamou de ΔT. Nota que aqui é diretamente proporcional, porque a quantidade de calor está no numerador e essas outras grandezas também. Só que como é inversamente proporcional à distância, então agora eu preciso dividir isso daqui
pela distância. Então, a gente tem exatamente o que a questão falou. Ó. A quantidade de calor, se eu comparo com a área, são diretamente proporcionais. Se eu comparo com a variação de temperaturas, também são diretamente proporcionais. Já quando eu comparo a quantidade de calor com a distância, como está um em cima e outro embaixo, aí são grandezas inversamente proporcionais, tá? O estilo da fórmula seria esse daqui. Então aqui fica fácil da gente entender o que vai acontecer. Porque o que é que são grandezas diretas? São grandezas que quando uma aumenta numa certa proporção, a outra também aumenta. Ou quando uma diminui, a outra também diminui. E grandezas inversas são aquelas que quando uma aumenta, a outra diminui, na proporção inversa. E assim sucessivamente. Então aqui o que é que está acontecendo? Primeiro, está dizendo para a gente que a variação de temperatura não muda. Né? O ΔT não muda. Então a gente já sabe que esse ΔT que eu estou grifando de amarelo aqui, ele é constante. Como ele é constante, ele não vai entrar na nossa análise, porque a gente vai analisar aquilo que varia, tá? Então, o que foi que aconteceu com a área? Está dizendo, ao dobrar a área. Então, eu aumentei a área em 2 vezes. Se depender da área, eu vou estar pegando a quantidade de calor e multiplicando por 2, porque como são grandezas diretas, se uma dobra, a outra também dobra. Só que o que é que vai acontecer com a distância? Está dizendo que eu vou quadruplicar. Então, se a distância eu vou aumentar em 4 vezes e a distância é inversamente proporcional à quantidade de calor, então essa quantidade de calor ali que eu multipliquei por 2, eu vou ter que dividir por 4. E aí, se a gente simplificar o 2 e o 4, eu vou ter no final, né, uma certa quantidade de calor que vai ser Q dividido por 2. Então, o que foi que aconteceu com a quantidade de calor no final? Ela foi reduzida à metade. Então, o nosso gabarito extraoficial aqui para essa questão será esse, ó, reduzido à metade, letra C, ok? Pessoal, se quando sair o gabarito oficial tiver alguma discrepância em relação ao gabarito que a gente está encontrando aqui, podem postar nos comentários aí que a gente discute, tá? Não quer dizer que esse gabarito que a gente está encontrando vai estar errado. A gente pode, inclusive, entrar com recurso se assim for necessário, ok? Mas se tiver errado, a gente também admite, tá? Mas geralmente a UPE, ela aceita geralmente, né? Que quando tem uma questão errada, eles costumam anular. É tanto que de vez em quando a gente vê isso, tá? Vamos lá, questão 14 diz o seguinte. Um professor aplicou uma prova para 315 estudantes de uma escola. A coordenação da escola deseja saber se o índice de aprovação, que é o percentual de estudantes aprovados, foi igual ou superior a 50%. Ou seja, se metade ou mais dos alunos passaram. Dada a alta quantidade de notas a analisar, o professor decidiu utilizar um programa de computador para obter essa resposta de forma mais rápida e prática, pois já possui todos esses dados em uma planilha. Ele deve escolher uma medida estatística cujo valor numérico seja capaz de indicar por si só a resposta para o questionamento. Qual é o questionamento? Se metade ou mais dos estudantes foram aprovados. Qual é a medida estatística que deve ser escolhida pelo professor? Vamos lá, pessoal. As 3 primeiras medidas aqui, média, mediana e moda, são medidas que a gente chama de posição, que querem dizer a posição dentro de um conjunto de dados, tá? É isso que a gente está procurando. Já a variância e o desvio padrão são medidas de dispersão. Aqui o que a gente está procurando são pontos fora da curva. Então aqui não tem absolutamente nada a ver com o que a gente está precisando, tá? Então tem que ser uma medida de posição. Agora vê, média, mediana ou moda. Vamos primeiro entender a certa, depois a gente vê porque que as outras não podem ser corretas, tá? Bem, se eu quero que 50% ou mais tenham aquela nota, né, que seria superior ou igual à nota de aprovação, isso qual desses três tem uma definição que tem a ver com a metade dos termos? É a mediana, né, pessoal? A mediana é justamente um número que divide o conjunto de dados ao meio. E como a quantidade de dados aqui é ímpar, porque são 315 estudantes, então eu só vou ter exatamente uma mediana no centro, né? Um termo no centro. Então eu vou ter aquele termo no centro, antes dele eu tenho valores menores que ele, que a gente coloca em rol, né? Em ordem, e depois dele eu tenho valores maiores que ele. Então, se eu descobrir, por exemplo, vamos supor que a média na escola seja 6. Se eu descobrir, por exemplo, que
no termo central, dali para frente, é 6 ou mais, eu vou garantir que 50% ou mais dos estudantes foram aprovados. Porque mesmo que todos os estudantes anteriores, por exemplo, descobrir que a mediana é 6, mesmo que todos os estudantes anteriores não tirem 6, tirem 5, não interessa, porque como a mediana é o centro, eu vou ter ali 6 e todos que vêm depois são ou 6 ou maiores que 6. Então eu vou garantir que pelo menos 50% foram aprovados, tá? Que é a outra metade mais aquele termo central. Aí ele me dá mais de 50%, tá? Inclusive. Agora vê, por que não pode ser média? Só para a gente entender. Vamos pensar numa sala com 5 alunos, tá? Eu vou fazer com uma quantidade menor para a gente poder entender. E vamos supor que a média que a gente quer, a média para passar seja 6, ok? Então vamos lá. Aqui eu posso ter a seguinte situação. Se são 5 alunos e a média é 6, 5 vezes 6 dá 30. Então, se todos eles somarem 30 pontos, a gente vai ter uma média 6. Só que a pergunta é, se a gente tiver essa média 6, eu posso garantir que 50% ou mais deles tiveram essa nota de aprovação? A gente pode ter uma situação como a seguinte. O aluno 1 tirou 10, o aluno 2 tirou 10, o aluno 3 tirou 5, o próximo aluno tirou 3 e o último aluno tirou 2. Então, aqui eu vou ter 10 mais 10, 20, mais 5, 25, mais 5 depois 30. Quando eu fizer a média disso daqui, a média vai dar 6. Agora eu vou poder dizer que metade ou mais dos alunos passaram? Não, isso não é verdade. Embora a média seja 6. A gente tem aqui 3 estudantes que ficaram com notas abaixo da média. Por quê? Porque aqueles que tiram nota maior acabam compensando estudantes que tiraram nota menor. Então, a gente não pode garantir que se a média foi 6, a maioria dos alunos tirou 6, ok? E moda, pior ainda, né? A moda é 6. Vamos supor que a moda seja 6. Vamos ver se dá certo numa situação como essa, porque tem poucos termos aqui, né? Bem, a moda é o termo que mais aparece. Então, o que é que pode ter acontecido aqui? O primeiro aluno tirou 0, o segundo aluno tirou 1, o terceiro aluno tirou 2, aí o próximo aluno tirou 6 e o último tirou 6. Então aqui eu tenho um exemplo também, onde a moda, que é o termo que mais aparece, é o 6, mas a maior parte dos estudantes não tirou essa nota, tá? O 6 é o que mais apareceu, do ponto de vista individual das frequências. Mas do ponto de vista acumulado, aí eu não posso garantir que será o 6, ok? Então por isso que tem que ser a mediana, tá, pessoal? Beleza? Qualquer dúvida, posta aí nos comentários, tranquilo? Então, agora a gente vai passar para a próxima questão. Bem, a questão 15 diz o seguinte. Ao tomarmos duas circunferências com raios diferentes, a depender da posição entre elas, a quantidade mínima de interseções entre as circunferências é 0. E a quantidade máxima é 2. Então, essa questão já está me dizendo que se eu pego duas circunferências com raios diferentes, a quantidade máxima de interseções é 2. Aí diz assim, com 3 circunferências, todas com raios diferentes também, a quantidade mínima de interseções entre as circunferências, 2 a 2, é 0, e a quantidade máxima, sempre falando de máximo, é 6. Aqui. Isso pode ser observado na figura a seguir. Pessoal, antes da gente continuar, né, para a pergunta, ou então a gente pode ir para a pergunta e depois volta aqui para a figura, né? O que é que vai ser perguntado? Eu vou passar a página aqui para a gente ver, né? A pergunta é a seguinte, se tivermos 20 circunferências, todas com raios diferentes, qual a quantidade máxima de interseções? Olha, então está pedindo aqui para a gente. Qual é a quantidade máxima de interseções entre as circunferências, 2 a 2, que podemos obter? Então, pessoal, vou voltar a página para a gente analisar um pouco aqui a imagem, tá? Eu vou dar um zoom aqui nessa imagem, beleza? Então, pessoal, deixa eu só descer mais um pouquinho aqui. A questão já está nos dizendo que quando eu tenho duas circunferências, a quantidade máxima de pontos entre elas de interseção será 2. E a gente pode verificar isso, por exemplo, com essas 3 circunferências. Vê, esse ponto aqui eu vou chamar de circunferência 1. Deixa eu fazer assim, ó. Essa vai ser a circunferência 1, circunferência 2 e circunferência 3. Só para a gente entender. Então, vê que de fato, quando eu pego duas circunferências, elas só vão no máximo se tocar realmente em 2 pontos. Porque aqui, ó, esse é o ponto que a circunferência 1 toca 2. Eu podia colocar aqui a 2 toca 1.
Aí o outro ponto é esse daqui, ó. É o ponto da circunferência 1 toca 2. Agora vamos para o próximo. Esse ponto azul aqui é o ponto onde a circunferência 2 toca 3. E a gente também tem esse ponto aqui, que é onde a circunferência 2 toca a 3. E por fim, esse amarelo é onde a circunferência 2 toca a 1, né? Aqui a 2, peraí. Deixa eu ver, até eu me perdi aqui. 1 toca 2, 1 toca 2. Aqui é 2 e 3, eu acertei. Aquele azul ali é 2 com 3 também. Na verdade, eu tenho mais de uma possibilidade, né? Ali o 2 está tocando com 3. O vermelho é a 1. Aqui eu errei, é a 1, né? Vamos lá. Apaga. Vai ficar assim mesmo, tá, pessoal? Então, pessoal, aqui ó, é a circunferência 1. Olha o contorno dela aqui, ó. Circunferência 1 que está tocando a circunferência 3. Aqui até eu me atrapalhei com tanto arco. E agora essa última aqui que eu estou fazendo de amarela. Também é da circunferência 1. E também é da circunferência 3, então a circunferência 1 tocando a 3. Então aqui o que é que eu quero chamar a atenção? Que realmente, quando eu tenho duas circunferências ou mais, mas se eu for comparar duas a duas, elas sempre vão se tocar em 2 pontos, tá? Agora aqui o que é que a gente tem que entender? É que nessa situação específica, como é que esse 6 foi encontrado aqui? A gente tem uma certa quantidade de circunferências, nesse caso são 3, né? A gente tem 3 circunferências. Só que a gente sabe que essas circunferências, duas às duas, só se tocam em 2 pontos, tá? Então, a pergunta aqui é a seguinte. Quantos pares de pontos a gente vai ter de interseção? Perceba que se eu pego o ponto A e B, e o ponto B e A, são a mesma interseção. Então, significa que a ordem desses pontos não é importante. O que faz se tratar, então, de uma combinação. Na verdade, em geral, né, se você vinha estudando aí, você vê que questões de geometria geralmente envolvem combinação, quando a gente está falando de contagem, tá? Então, vamos lá. Como é que eu calcularia isso daqui? Se você é meu estudante, foi meu estudante, você viu isso sem fórmulas. Mas como a maioria das pessoas estuda com fórmula, eu vou mostrar aqui, tá? Então, aqui a gente teria uma combinação de 3, 2 a 2, que eu quero descobrir os pares de pontos. Então, aqui a gente teria 3 fatorial dividido por 2 fatorial, e 3 menos 2, 1 fatorial. Então, aqui a gente tem 3 vezes 2 fatorial. 2 fatorial eu só repito, 1 fatorial é 1 mesmo. E aqui dá para cortar quase tudo, né? Corto 2 com 2. E aqui eu vou ter simplesmente 3. Só que eu descobri aqui que eu tenho 3 pares de pontos, tá? Como um par de pontos precisa de 2 pontos, então aqui eu vou ter 3 pares vezes 2 pontos. E aí eu vou ter 6 pontos, que seriam as 6 interseções, tá? No caso de a gente pegar uma circunferência, mais circunferências, né, além de 3, nesse caso aqui, inclusive, 20. Então, a gente vai ter 20 circunferências, vai ser uma combinação de 20. E agora eu vou descobrir quantos pares eu consigo formar. Então, eu preciso de 2, né? Porque um par precisa de 2. E 2 pontos, no caso. Então, aqui eu vou ter 20 fatorial dividido por 2 fatorial vezes a diferença de 20 por 2, que é 18 fatorial. Então, aqui eu vou ter 20 vezes 19 vezes 18 fatorial dividido por 2 fatorial, que é 2 vezes 1, vezes 18 fatorial. Aqui a gente corta 18 fatorial com 18 fatorial. E eu vou fazer 20 dividido por 2. 2 vezes 1 é 2, né, pessoal? Então, 20 dividido por 2, eu vou colocar aqui 10. E aí, 10 vezes 19 vai dar 190, ok? Só que aqui são 190 pares, né? Como cada par tem 2 pontos, quando eu multiplicar isso daqui por 2, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 9, 18, vai 1. 2 vezes 1, 2, como que foi? 3. Então, aqui a gente tem, no máximo, 380 pontos. Pode até ter menos, tá? Mas, no máximo, a gente vai ter 380 pontos. Então, o gabarito aqui extraoficial é a letra D. Beleza, pessoal? Então, qualquer dúvida, posta aí nos comentários. Vamos continuar. A questão 16, deixa eu só descer um pouquinho aqui. Ela diz o seguinte. Andrew Pershing, não faço ideia como é que fala isso, cientista marinho da Universidade do Maine, nos Estados Unidos, estima que, ao longo do século XX, a caça às baleias tem adicionado cerca de 70 milhões de toneladas de dióxido de carbono na atmosfera. É muito,
mas 15 milhões de carros fazem isso em um único ano. Então, ó, 15 milhões de carros fazem isso em um único ano. Aí diz assim, os Estados Unidos têm atualmente, né, 236 milhões de carros, afirma. E aí diz assim, de acordo com as informações do texto, a quantidade de quilogramas, ó pessoal, aqui já tem uma sacanagem, quantidade de quilogramas, lá no enunciado está em tonelada. Então, qual é a quantidade de quilogramas de dióxido de carbono lançada durante 3 anos, isso é importante também, porque lá só tem um ano, aqui vão ser 3, na atmosfera pelos Estados Unidos, no período do estudo, apenas, né, com os seus 236 milhões de carros, supondo esse valor invariável durante esses 3 anos. É aproximadamente igual a quanto? Então, lá, tem muita informação aqui, né, pessoal? Aqui está dizendo o seguinte, que 15 milhões de carros, em um único ano, poluem o mesmo que a caça às baleias poluiu durante o século XX inteiro, que são 70 milhões de toneladas. Então, aqui está me dizendo o seguinte, aqui, 15 milhões, 15 mil, 15 milhões. 15 milhões de carros, está dizendo isso daqui, eles poluem a mesma coisa que 70 milhões, milhões de toneladas, isso em um ano. Só que os Estados Unidos não têm 15 milhões de carros. Os Estados Unidos têm 236 milhões. Então vamos descobrir quanto esses 236 milhões de carros poluem em um ano, tá? Depois a gente multiplica por 3 para achar em 3 anos. Mas vamos lá. É uma regra de 3 basicamente aqui, né, pessoal? Uma questão de proporção. Então você vai dizer o seguinte. Deixa eu só diminuir um pouco esse fundo aqui para esse quadradinho ficar menor, tá? Eu gosto dele um pouquinho menor. Pronto, aqui ficou melhor. A gente vai fazer o seguinte, se 15 milhões de carros, então 15 mil, se 15 milhões de carros poluem 70 milhões de toneladas, 70 milhões de toneladas, então 236 milhões de carros, 236 mil milhões de carros vão poluir X. Lembra que toda essa conta que eu estou fazendo aqui é para um período de um ano. Não esquecer isso, tá? Um ano. Então, vamos lá. Depois vou ter que multiplicar por 3. Aqui dá para cortar um bocado de zero, né? Então, aqui em cima eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. De cada eu já corto 6 de cima com 6 de baixo. Já facilita bastante aqui a conta, né? Então, aqui a gente vai ter 15 vezes x é 15x. E aqui a gente vai ter 236 vezes 70 milhões de toneladas. Depois a gente vai ter que converter para quilogramas. Quem vai ser x? Vai ser esse número dividido por 15. Então a gente vai ter 236 vezes 70 milhões de toneladas dividido por 15, tá? Eu vou começar a colocar, pessoal. Eu estou achando que eu estou trabalhando com muito zero aqui. Eu estou achando não, tenho certeza. Eu vou começar a colocar esse negócio em notação científica. Já está zero demais aqui para mim, tá? Mas vamos primeiro fazer as contas que dá para fazer com esses números aqui, tá? Então, eu vou fazer... eu posso até dividir já o 236 pelo 15, de repente, né? 6, 7, 8, 9, 10, 11... vamos fazer aqui. Eu vou fazer assim. Vou multiplicar 236 por 7 e depois eu vou dividir por 15 para ver o que é que vai dar, tá? Então vamos lá, 236 por 7. 7 vezes 6 vai dar 42, né? 7 vezes 6, 42, vai 4. 7 vezes 3, 21. Mais 4 que foi, 25. Vai 2. 7 vezes 2, 14. Com 2 que tinha ido, 16. E tudo isso aqui eu vou ter que dividir por 15. Agora eu tenho quantos zeros, pessoal? Vou marcar com marca-texto amarelo lá. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, só de cara aqui eu já vou ter isso daqui vezes 10 a sétima, porque senão eu vou ter que ficar repetindo um monte de zero toda vez. E aqui eu já vou aproveitar. Quer ver, a gente tem isso daqui em tonelada, concorda? Uma tonelada tem quantos quilogramas? Não são 1000? E 1000 quilogramas não são 10 ao cubo, porque tem 3 zeros, né? Então, aqui eu já vou multiplicar isso por 10 ao cubo. Quando eu fizer essa multiplicação, vezes 10 ao cubo, agora eu já estou transformando isso para quilograma.
ok? Para não cair nessa pegadinha no final. Agora eu vou dividir 1.652 por 15 para a gente ver quanto é que vai dar. Vou só reduzir um pouquinho aqui para ficar com mais espaço, tá? Então vamos lá. 1.652 vamos dividir por 15. Quantas vezes 15 cabe em 16? Cabe 1. 1 vezes 15 é 15. Para 16 vai faltar 1. Baixo 5. Quantas vezes 15 cabe em 15? 1. 1 vezes 15 é 15. Não sobra nada. Baixo 2. Quantas vezes 15 cabe em 2? Nenhuma. 0 vezes 15 é 0, resta 2. Baixo 0. Quantas vezes... Aí bota a vírgula, né? Quantas vezes 15 cabe em 20? Cabe 1. Vai sobrar 5, né, pessoal? Aí baixo 0. Quantas vezes 15 cabe em 50? E aqui eu já estou indo o número que só, né? Porque a questão já está... Só para concluir, né? Seria 3, que 3 vezes 15, 45. E para 50 ficar faltando 5 de novo. Então vai ficar 110,13. Isso daqui se a gente arredondar, tá? Então, ó, quem vai ser x lá embaixo? X vai ser igual a 110,13 vezes 10. 7 mais 3 dá 10, né? Quilogramas. Agora vê que nas alternativas está em notação científica. Você não vai ter um 110 nas alternativas. Porque, ó, nota que nas alternativas tem 1,1, 2,1 e 3,3. Então aqui eu já vou logo converter esse negócio. Eu não vou deixar 110, porque nas alternativas não está assim. Então aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que x vai ser igual a 1,1. 110,13 é aproximadamente 110, né, pessoal? Então vou usar o 110, tá? Então vamos supor que esse vírgula 3 aqui, ó, ele nem tivesse. Já que está dizendo aproximadamente. Então é 110. 110, para eu escrever 1,1, o que foi que eu fiz com a vírgula? Eu tive que voltar duas casas. Então, naquele 10 que está elevado a 10, agora vai ficar elevado a 12. Para poder compensar as duas casas que eu voltei, eu aumento no expoente duas casas, tá? Então, aqui eu tenho 1,1 vezes 10 a 12 quilogramas. É provável, inclusive, que tenha essa alternativa, que não é a correta ainda, tá? 1,1 vezes 10 a 12. Vamos ver se tem isso lá. Tem aqui na letra D, né, pessoal? Só que aqui o que é que a gente não pode esquecer? Que são 3 anos. Tudo isso que eu calculei foi para um ano só. Então, esse 1,1 vezes 10 a 12, eu ainda preciso multiplicar por 3 anos. E aí, quando eu fizer 3 vezes 1,1, isso vai dar 3,3. Então, vai ficar 3,3 vezes 10 a 12 quilogramas. Aí, aqui sim já está levando em conta que são 3 anos e já está em quilograma, que a gente tinha feito essa conta antes, beleza? Então, o nosso gabarito aqui é a letra A, né? Nosso gabarito extraoficial, beleza? Pessoal, se até aqui você está conseguindo entender, então eu peço aí que você se inscreva no canal, tá? Que você deixe o seu like aí. Pode parecer pouco para você, mas é muito importante para a gente. E que você ative as notificações, compartilha com o pessoal, alguém que você sabe que fez a prova, ou alguém que está estudando para a prova, tá? E está precisando ver as resoluções anteriores aí. Beleza, pessoal? Então vamos continuar. Bem, agora a gente vai para a questão 17. A questão 17 diz o seguinte: leia o seguinte trecho retirado de A Ilha Misteriosa do francês Júlio Verne. Como o texto é pequeno, eu vou ler. Vejam um grão de trigo, e mostrou aos seus companheiros o único grão que havia entrado no forro do seu casaco pelo fundo do bolso. Ah, meu rapaz, exclamou Pencroff, não avançamos muito. O que podemos fazer com um só grão de trigo? Pencroff, você sabe quantas espigas um grão de trigo pode produzir? Uma, suponho. 10, Pencroff. E sabe quantos grãos existem em uma espiga? 80 em média. Portanto, se plantarmos esse grão na primeira colheita, teremos 800 grãos, que produzirão na segunda 640 mil e na terceira 512 milhões. E assim vai. Supondo que os plantios pudessem se manter da mesma forma a cada nova colheita, ou seja, aumentando de maneira constante assim, a quantidade de grãos obtidos na 10ª colheita é um número tal que a soma dos seus últimos 21 algarismos é igual a quanto? Veja, a gente vai achar um número que já dá para ver que é enorme, né? E eu quero só pegar os últimos só, né? Entre aspas, os últimos 21 e somar todos eles para ver quanto é que vai dar. Então, pessoal, vamos pensar na seguinte situação. Na primeira colheita, quantos grãos eu tinha?
Bem, já diz aqui no enunciado que se eu plantar aquele único grão, né, na primeira colheita eu vou ter 800. Então, a gente tem, ó, se a gente fosse fazer uma sequência aqui, né, na primeira colheita, a gente tem 800 grãos. Lembra como foi que eu achei esses 800? Eu parti de um só, e aí eu multipliquei por 10 e depois multipliquei por 80. 10 vezes 80 são 800. Então, o que é que vai acontecer para a próxima colheita? Cada um desses 800 grãos vão gerar novas 10 espigas. Então, você vai ter vezes 10 e depois vezes 80, porque cada um vai colocar 80. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer? Que a cada passo que eu andar aqui, eu vou estar sempre multiplicando por 10 vezes 80. Ou seja, eu vou estar multiplicando por 800. Então, o que é que vai acontecer aqui na próxima? Só para a gente ver se bate com os números lá. 8 vezes 8 vai dar 64. Aí eu vou ter 2 zeros de um 800 mais 2 zeros do outro. E a gente vê que realmente bateu. São 640 mil grãos agora, né? Que está no enunciado esse número. E assim vai continuar. Pessoal, esse tipo de sequência numérica a gente chama de PG, né? É uma sequência onde a gente a cada passo está multiplicando por um valor constante. Bem, está querendo a soma dos 21 últimos algarismos do 10º termo dessa colheita, não, dessa sequência, né? Então, vê, a pergunta é essa daqui, ó. Na 10ª colheita, que eu estou grifando de vermelho. Então, eu tenho que descobrir quem é o 10º termo dessa sequência. E eu vou usar a fórmula de termo geral, que diz que o B10, que vai ser o 10º termo, será igual ao B1 vezes a razão elevado a n menos 1. Então, quem vai ser o 10º termo dessa sequência? Vai ser o primeiro, que é 800, vezes a razão, que também é 800, elevado a 10 menos 1, que é 9. Só que 800 vezes 800 a nona, isso é 800 a décima, concorda com isso? Então, esse é o número que eu vou encontrar como 10º termo dessa sequência. Agora eu vou fatorar esse número, ver o que eu vou fazer. E quem é 800? 800 é 8 vezes 100. Então, aqui eu vou reescrever esse 800 a décima da seguinte maneira. 800 eu sei que é 8 vezes 100, só que 100 é 10 ao quadrado, concorda? E tudo isso está elevado a 10, não esqueça. Então, aqui eu vou ter 8 elevado a 10, 8 elevado a 10, vezes 10 elevado a 20, porque 2 vezes 10 são 20. O que é que significa 10 elevado a 20, pessoal? Isso que eu estou grifando aqui de amarelo. O que é que significa 10 elevado a 20? Que eu vou ter 20 zeros no final. Concorda? O que é 10 ao quadrado? Isso significa 100, que eu tenho 2 zeros no final. 10 ao cubo, 1000, eu tenho 3 zeros no final. Então, 10 elevado a 20 significa que esse número vai terminar com 20 zeros seguidos. Só que eu quero somar os 21. Então, basta eu saber agora, né? Não é fácil assim de cabeça fazer, mas esse 8 a décima, quando eu fizer 8 elevado a 10, ele vai terminar com que número? Bem, se você tiver bastante coragem, é provável que você até na prova tenha tentado fazer esse 8 vezes 8 vezes 8, 10 vezes seguida. Não vai ser pequeno, tá? Mas aqui, pessoal, eu vou me colocar no lugar do estudante. Eu acho improvável que o estudante, de repente, quisesse fazer com 8. Como 8 eu posso escrever na base 2, aí eu vou fazer com 2, porque eu acho que a maioria das pessoas faria assim, tá? Só por conta disso mesmo. Então, vamos lá. Vamos lembrar que 8 é 2 ao cubo. Então, no lugar daquele 8, eu vou colocar 2 ao cubo, só que esse daqui ainda está elevado a 10. E aí, 3 vezes 10, eu vou ter aqui 2 elevado a 30. Vamos tentar entender um padrão aqui. Bem, as fatorações de 2, né, é importante a gente conhecer até o 2 a décima, pessoal, porque cai bastante nas questões, né? Então, vamos lá. 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 3, 8. Vai sempre dobrando. 2 elevado a 4, 16. 2 elevado a 5, 32. 2 elevado a 6, 64. E aí eu vou fazendo aqui, pessoal. Qualquer coisa você adianta aí. 2 elevado a 8, 256. Eu vou fazer aqui 512. Já dava para ter percebido, tá? Eu vou parar no 1024, que geralmente é até onde a gente sabe de cabeça.
Mas aí só para completar a tabelinha e ficar bonita, eu vou pegar o dobro mais duas vezes, tá? Então 2.048 e 2 a 12 vai dar 4.096, né? Agora vê que coisa interessante. Lembra que a gente está interessado no último dígito só, né? Porque os 20 finais já são zero. Então basta esse último dígito aqui, que vai ser diferente de zero, né? Porque não tem zero nas alternativas. Então, viu, esse termina com 2, esse termina com 4, esse termina com 8, esse termina com 6. Quando eu passo para a próxima coluna, termina com 2, com 4, com 8 e com 6. E aí você vê que essa situação começa a se repetir, sempre terminando exatamente do mesmo jeito, com 2, 4, 8 e 6, tá? Aí vê, a gente quer achar para quem? A gente quer achar para 2 elevado a 30. Onde é o padrão aqui, pessoal? Nota que, olha para os expoentes. Por exemplo, da primeira linha, que está tudo amarelo. Do 1 para o 5, a gente somou 4. E do 5 para o 9, a gente somou 4. Aí sempre termina com 2. Mesma coisa embaixo, ó. Do 2 para o 6, a gente somou 4. Do 6 para o 10, a gente somou 4. No expoente, sempre termina com 4. Ou seja, sempre que eu quero passar de um número que está numa coluna para o da próxima coluna, que termina com o mesmo final, eu somo 4 no expoente. Como eu quero chegar em 30, e eu não vou fazer até o 30, eu vou voltando. Já que é de 4 em 4, então eu vou pegar o 30 e tiro 4. Então, se de 30 eu tirar 4, fica 26. Ou seja, 2 elevado a 26 vai ter o mesmo final que 2 elevado a 30. Aí esse 26 eu tiro mais 4. 26 se eu tirar 4, 22. Então, 2 elevado a 22 tem o mesmo final. 22 se eu tirar 4, 18. Se eu tirar 4, 14. Que eu ainda não cheguei lá. Mas se eu tirar 4, 10. Então, significa que 2 elevado a 30, ele tem o mesmo final que 2 elevado a 10. Eu não estou dizendo aqui que os números são iguais, tá? Eu estou dizendo que os finais desses números são iguais. E que final é esse? Vai terminar com o número 4. Então, esse número 800 elevado a 10, né? A gente já sabe que seria 8 vezes 10 elevado a 20. Aí aqui, ó, olha onde eu vou puxar essa seta vermelha aqui agora. Então, a gente já sabe aqui o seguinte, que esse 8 elevado a 10, eu não faço ideia do que é 2 elevado a 30, mas ele vai terminar com 4. Depois, o 10 elevado a 20 significa que eu vou ter aqui quantos zeros seguidos? Eu vou ter aqui 20 vezes aparecendo esse zero. E aí, esse número aqui que vem antes dos zeros é o número 4. Quando eu somar todo esse bloco, 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 4 vai dar 4. Então, significa aqui que a resposta final, né, a soma de todos esses últimos dígitos aqui, será 4, tá? É uma questão que ela não é tão grande, mas esse raciocínio aqui no final, dessa fatoração, eu penso que é um pouquinho mais difícil, tá? Seria um pouco mais difícil você pensar isso na hora da prova. Você concorda com isso ou não? Você achou que foi tranquila essa questão? Posta aí nos comentários, tá? Para que a gente possa discutir. Então, vamos dar continuidade aqui, pessoal. Agora a gente vai para a questão 18, né? Bem, a questão 18 já está na tela. Diz o seguinte. A figura abaixo é formada por 8 quadrados congruentes de lado 1 cm, sendo a configuração mais simples para o jogo dos pontinhos. Nessa variação, o objetivo é formar... Deixa eu pegar só o marca-texto aqui, tá? O objetivo é formar um triângulo com vértice em 3 dos pontos. Então, eu quero formar um triângulo com vértice em 3 dos pontos em destaque na figura. O jogador seguinte deve fazer o mesmo procedimento, mas não pode utilizar nenhum dos pontos que pertençam a algum triângulo já formado. Perde o primeiro competidor que não conseguir formar um triângulo. Nesta figura, todos os segmentos de reta consecutivos são colineares ou perpendiculares. Bem, colineares significa que estão alinhados, tá, pessoal? Ser colinear, estar alinhado é a mesma coisa. E ser perpendicular significa formar um ângulo de 90 graus, ok? Então, vamos lá. Quantos triângulos distintos podem ser formados pelo primeiro competidor a jogar? O primeiro cara vai escolher o triângulo dele. Não tem nenhum feito. Quantos diferentes ele pode fazer? Bem, a gente sabe que para formar um triângulo, a gente precisa de 3 pontos. Então, se eu quiser formar um triângulo qualquer,
eu vou precisar de 3 pontos. Só que a gente também tem que notar que, por exemplo, aqui, ó, se eu chamo esses pontos de A, B e C, a gente tem que notar que o triângulo ABC, por exemplo, é igual ao triângulo CBA. Ou seja, a ordem que eu pego esses pontos não é importante. Como a ordem não é importante, a gente vai ter aqui uma questão de combinação. A gente já fez outra questão de combinação aqui hoje, tá? Nessa resolução. Eu não lembro qual foi a questão, mas alguma questão aí para trás. Qualquer coisa você volta aqui embaixo que você vai ver. Aquela que envolvia as circunferências. Então é uma questão de combinação. Agora, vamos primeiro fazer essa combinação geral para a gente encontrar. Bem, é uma combinação, eu tenho quantos pontos no total? Aqui embaixo na base eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Na altura, 1, 2, 3. Então 5 vezes 3 são 15 pontos. Então eu tenho 15 pontos e eu quero escolher 3. Eu quero formar grupos de 3, que é para poder formar um triângulo. Então aqui a gente vai ter 15 fatorial dividido por 3 fatorial vezes a diferença de 15 para 3, que são 12 fatorial. Então 15 fatorial é 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12 fatorial. Vou parar no 12. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1 e 12 fatorial eu repito. Bem, o 12 fatorial eu posso cortar, né? O de baixo com o de cima, concorda? Nota aqui também que 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Eu posso até... Não, aqui nem dá para fazer o 3 vezes 2 vezes 1, né? Então, eu vou simplificar assim. 15 dividido por 3 vai ficar 5. E 14 dividido por 2 vai ficar 7. Então, qual é a conta que eu tenho que fazer no final? 5 vezes 7 vezes 13. Concorda? Porque embaixo ficou dividido por 1. Isso não vai fazer diferença. Vou fazer essa conta aqui no cantinho direito. Deixa eu só diminuir aqui o tamanho dessa malha quadriculada. Pronto. Então, vamos lá, vou fazer essa conta no cantinho direito. Bem, 7 vezes 5 a gente já sabe que é 35. Então, vai ter que fazer aqui 35 vezes 13. Vamos ver qual é o resultado que vai dar isso daqui. 3 vezes 5 vai dar 15, vai 1. 3 vezes 3, 9. Com 1 que tinha ido, 10. 5 vezes 1, 5. 3 vezes 1, 3. Soma tudo. 5, 5, 4. Então, aqui a gente achou 455 triângulos. Então, qual é a alternativa correta, pessoal? Letra C. Não. Agora você tem que ter cuidado. Se você marcar a letra C, você perde aqui essa questão, tá? Professor, mas isso é um absurdo. Concordo, tá? Mas essa questão aqui tem uma pegadinha, pessoal. Porque é o seguinte. Quando eu estou dizendo que eu estou pegando 3 pontos, eu não estou dizendo quais são esses 3 pontos. E notem que aqui tem pontos que estão alinhados. Eu posso pegar 3 pontos que estão alinhados. Esses pontos vão formar um triângulo? Não. Concorda que não? Então, esses pontos que estão alinhados, essas possíveis combinações, esses possíveis trios que existem, que são alinhados, eles precisam ser retirados, porque eles não formam um triângulo. Então, a resposta tem que ser menor que esse 455. Então, ou vai ser 420, ou vai ser 414, tá? Agora, como é que eu vou saber quantos eu vou tirar? Então, vamos por partes. A mais difícil de notar aqui talvez seja a linha. Na linha, a gente tem quantos pontos em cada linha dessas? A gente tem aqui 5 pontos em cada linha. E de quantas maneiras eu posso formar trios aqui? Perceba aqui, ó, que eu vou chamar aqui alguns nomes, tá? Para esses pontos. Ah, ó, esse ponto é o ponto P, esse ponto é o ponto Q, esse ponto é o ponto R. Perceba que PQR é a mesma coisa de R, PQ, que é a mesma coisa de Q, RP, e assim sucessivamente. Todas as possíveis trocas de posições aqui. Então, só nesta primeira linha, que é essa linha que eu vou grifar aqui de vermelho, ó, essa linha de vermelho, eu tenho 5 pontos e quero formar um trio. Então, aqui, de quantas maneiras eu posso pegar trios aqui? Eu teria que fazer uma combinação de 5 para fazer um trio. Isso daria 5 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. 5 fatorial, vou apagar aquela conta que eu fiz, tá, pessoal? Agora, ali no canto, então, vou apagar. Aí, vamos lá. 5 fatorial vai ser 5 vezes 4 vezes 3 fatorial dividido por 3 fatorial. E o 2 fatorial é 2 vezes 1. Corta 3 fatorial com 3 fatorial. 5 vezes 4, 20. 2 vezes 1, 2. E 20 por 2,
10. Então, ali tem 10 trios que eu consigo pegar diferentes só naquela linha. E nenhum desses trios será um triângulo, concorda? Porque eles estarão alinhados, não é um triângulo. Então, ó, na primeira linha eu já tenho 10. Na segunda eu vou ter mais 10, que vai ser a mesma conta. Na terceira eu vou ter mais 10. Então, aqui de cara já tem 30 trios de pontos que eu preciso retirar daqueles 455, tá? Então, ali eu já vou ter 30 para retirar. Vamos ver se tem mais. Tem, só que agora não nas linhas horizontais, nas linhas verticais, nas colunas, né? Então, agora, se a gente analisar uma coluna dessa, ó, esses 3 pontos, quando eu pegar, nesse caso só tem uma possibilidade, porque só tem 3 pontos. Quando eu pegar esses 3 pontos aqui, também não formam um triângulo. Então, nessa primeira coluna, eu tenho uma possibilidade, na próxima tem mais uma, mais uma, mais uma e mais uma. Então, aqui, se eu juntar todos esses daqui, eu vou ter um total de quantos trios também? Estou falando das colunas agora. 5. Então, com aqueles 30, eu vou fazer lá no cantinho de baixo. Para aqueles 30 que eu já tenho que somar 5. 35 para retirar. De 455, se eu já retirar 35, bem, com 5 fica 450. Com mais 30 já fica 420. E aí tem essa alternativa. E ainda não é a correta. Aí vem agora o que eu acho que é o mais difícil de você notar, que são as diagonais, pessoal. Então, vê, ó, essa diagonal que eu estou fazendo aqui de amarela. Essa primeira diagonal aqui você tem um trio, precisa retirar. Aí você tem aqui outro, ó, já são 2. Agora 3. E voltando. 4, 5, 6. As diagonais tanto indo quanto voltando. Então aqui eu ainda preciso retirar mais 6. Então dos 455, quando eu já tinha retirado 35, ficaram 420. Quando eu retirei mais 6, ficou 414. Então, a gente consegue fazer apenas, entre aspas, 414 triângulos aqui. Beleza, pessoal? Então, essa é a nossa resposta. O que é que você achou dessa questão? Achou fácil, médio ou difícil? Você conseguiu fazer? Você caiu em alguma dessas pegadinhas, inclusive? Tá? Então, posta aí nos comentários. Bem, pessoal, se esse vídeo está te ajudando, não esquece de deixar o like se ainda não tiver deixado. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e compartilha com o pessoal, tá? Isso vai fazer com que a gente cresça juntos aqui enquanto canal. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Agora a gente vai para a questão 19. A questão 19 diz o seguinte: um desafio lançado por um programa televisivo consiste em acertar a massa exata de um determinado conjunto de produtos. Sylvie, telespectadora assídua do programa, registrou a massa real dos 3 conjuntos da figura a seguir, todos formados pelos mesmos produtos A, B e C. Aí aqui a gente vê, ó, na primeira balança, por exemplo, a gente tem 2A, 1B e 3C, e assim sucessivamente a massa de cada um desses conjuntos, tá? Aí diz assim, em grama: o desafio final da temporada foi acertar a massa total de 3 unidades do A, 5 unidades do B e 2 unidades, deixa eu ver de azul aqui, 2 unidades do C. Silvio, após alguns cálculos, determinou corretamente que o valor dessa massa em quilogramas é igual a quanto? É interessante esse corretamente grifado, né? Eu acho interessante. Porque podia dizer assim: Silvio, após alguns cálculos, determinou que o valor dessa massa é igual a quanto? Vai ser mais 4,5. Aí ela achou que é 4,5, mas não quer dizer que está correto, né? Mas se não dissesse corretamente, ela poderia ter achado o valor errado, concorda? Aí qualquer alternativa seria correta aqui, né? É igual aquela história: você é bom em matemática? Sou. Você faz cálculos rápidos? Faço. Quanto é 5 vezes 3? Ó, cara, 10. Aí o cara errou. Aí disse, mas eu fiz rápido. Eu disse que eu fazia rápido, tá? Então tem que ter cuidado aqui. Por isso que está dizendo corretamente, tá? Essa piada foi muito ruim, né? Então vamos lá, fazer aqui. Isso é uma questão de sistema, né, pessoal? A massa do produto A, vou chamar de A mesmo, tá? Do produto B de B e o C de C. Na primeira balança, a gente tem aqui a seguinte situação: 2A, então vou colocar aqui, ó, 2A mais B mais 3C. Isso vai ser igual a 3.200. Lembra que isso daqui está em grama, no final a gente transforma para quilo. Eu não vou transformar para quilograma agora, para não ficar trabalhando com o número decimal, tá? Eu não gosto muito, não. Então aqui a gente vai ter A na segunda balança, mais 2B, mais 2C.
tudo isso igual a 2.500. E na última balança, A mais 3B mais C, tudo isso igual a 2.300. Pronto. Pessoal, aqui tem um sistema linear, né? 3 por 3, 3 equações, 3 incógnitas. E aí existem muitas maneiras de resolver. Você pode usar o método que você prefere, né? Regra de Cramer, escalonamento de sistemas, substituição, soma. Você pode utilizar o método que você achar mais coerente aqui, tá? Bem, eu vou utilizar o método que eu acho que a maioria das pessoas utiliza, que é o método da soma, que acaba virando escalonamento, dependendo de como você faz, que é tentar eliminar letras aqui, tá? Então, por exemplo, tem algumas letras que são fáceis de eliminar. Por exemplo, como é que eu faço para eliminar essa letra A, que está na segunda equação? Eu vou manter a primeira equação fixa, eu não vou mexer nunca na primeira equação. Eu posso usá-la, tá? Mas eu nunca vou alterá-la. Eu vou deixar do jeito que ela está. Eu posso alterá-la para fazer conta com outra, mas eu vou deixar ela do jeito que ela está. Agora, como é que eu faço para excluir, por exemplo, o A da segunda equação, utilizando a primeira equação? Eu teria que multiplicar essa equação de baixo, que é que tem um A, por menos 2. Por que por menos 2? Para poder ficar menos 2A. E o resultado eu somo com a equação de cima. Vê o que eu estou falando aqui, ó. A equação de cima eu não vou mexer. Ela é 2A mais B mais 3C igual a 3.200, concorda? Agora, qual é a equação de baixo? Como é que ela vai ficar quando eu multiplicar por menos 2? Vai ficar menos 2A, menos 2 vezes 2, menos 4B, menos 2 vezes 2, menos 4C. Tudo isso igual a menos 2 vezes 2.500, que vai dar menos 5.000. Eita, peraí que vai salvar aqui. Sempre que ele salva, ele faz esse tracinho errado aqui. Pronto, agora sim. Menos 5.000. Aí eu vou somar, por isso que o nome é método da soma, né? A ideia aqui é que eu corte a letra A. Aqui, ó, 2A com menos 2A anula. Aí o que é que a gente vai encontrar? B menos 4 são menos 3, então menos 3B. 3 menos 4 é menos 1, então vou colocar menos C, igual a 3.200 menos 5, a diferença vai ser de menos 1.800, né? Você pode deixar todos esses valores negativos, ou você pode multiplicar por menos 1 para deixar tudo positivo. Por enquanto eu vou deixar assim, aí se precisar multiplicar por menos 1 mais na frente eu multiplico, tá? Mas por enquanto eu vou deixar assim. Essa equação que eu achei, onde é que eu vou substituir? No lugar da segunda, porque lembra que eu disse que a primeira eu não ia mexer nela, tá? O mesmo raciocínio, exatamente o mesmo, eu vou utilizar agora para a terceira, tá? Então, vê, ó, eu vou pegar a terceira equação, o A, que também é A na terceira, né? Então, eu vou usar o mesmo raciocínio para não atrapalhar, tá? Eu vou pegar da terceira para a primeira. O que é que eu vou fazer? Multiplico por menos 2 também, porque também vai ficar menos 2A, e somo com a primeira. Então, vou repetir a primeira equação, que é 2A mais B mais 3C igual a 3.200. E agora a terceira equação eu estou multiplicando por menos 2. Como é que ela fica? Menos 2 vezes A, menos 2A, menos 2 vezes 3, menos 6B, menos 2 vezes C, menos 2C, igual a menos 2 vezes 2.300, vai ficar menos 4.600, concorda? E agora a gente vai somar, para poder ver qual vai ser a equação resultante. 2A com menos 2A corta. B menos 6 fica menos 5, menos 5B. 3 menos 2 fica 1, concorda? Então, mais C, quase que eu digo menos 1. 3 menos 2, 1. E agora, 3.200 menos 4.600 vai ficar menos... Bem, se eu somar 1.000 é 4.200, sou péssimo em subtração. Se eu somar 1.000 é 4.200, 4.200 para 4.600, falta mais 400. Então, eu vou ter 1.400, tá? Então, menos 1.400. Você deve se perguntar, esse cara faz essa conta tão devagar que ele realmente é ruim. Ele está com medo de fazer essa conta. Bem, você adivinhou, tá? Então, vamos lá, pessoal. Continuando aqui. Como é que fica agora o meu sistema? A primeira equação do sistema é a equação que eu não mexi nela, que eu disse que não ia mexer. 2A mais B mais 3C igual a 3.200. Como é que está a minha segunda equação? Menos 3B menos C igual a menos 1.800. Como é que está a terceira? Eita, aqui vai errar esse zero. Bora ver, errou.
Sempre que ele salva automático aqui erra. E agora a última ficou menos 5b mais c igual a menos 1.400. Beleza? Esse é o meu sistema. Agora nota que essa parte que eu vou grifar aqui de marrom, esse sistema de marrom aqui, ele é um sistema 2x2. É assim que funciona esse tipo de sistema, 3x3. Você transforma uma parte dele no sistema 2x2, você resolve por fora, acha as duas letras e depois acha a terceira letra que está faltando. Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos resolver esse sistema por fora. A gente tem aqui menos 3b, menos c, oxi, botei o c ao contrário, menos c igual a menos 1.800. Agora a terceira equação, menos 5b mais c igual a menos 1.400. Você está achando engraçado que eu botei o c ao contrário? Depois de tanta conta a pessoa já está assim, né? Aí você vai dizer, professor, você não imagina eu no dia da prova. Vamos lá. Menos 3 menos 5 vai ficar menos 8b. Menos c com mais c já corta, né? Foi bom eu não ter multiplicado por menos 1 naquela hora, porque já cortou aqui, ó. Menos c com mais c já corta. E agora eu vou ficar igual a menos, aí 1.000 com 1.000, 2.000. 800 com 400 são 1.200, mais 2.000 vai dar 3.200. Então, quem vai ser o valor de b? O menos 8 que está multiplicando, a gente passa dividindo. Então, menos 3.200 dividido por menos 8. Então, b vai ser menos com menos é mais. Bem, 32 por 8 dá 4, concorda? Porque 4 vezes 8 é 32. Então, significa que 3.200 por 8 vai dar o quadro que tinha lá, mais 2 zerinhos. Então, o B pesa 400 gramas. Lembra que está em gramas esse negócio, né? Vamos achar agora o C, né? Eu vou usar aqui mesmo, dá para fazer nessa tela aqui. Bem, onde é que está mais fácil achar o C? Eu acho que o C está mais fácil achar nessa equação vermelha aqui, ó, que eu estou puxando no canto, porque já está positivo ali, né? Quem vai ser o C? Quando eu passar o menos 5b para o outro lado, ele passa positivo. Vai passar 5b positivo, menos 1.400. Pronto, bora fazer essa conta. Quem vai ser o C? Vai ser 5 vezes b, só que eu já sei que b é 400. Menos 1.400. Pessoal, cuidado só para não fazer aqui, ó, 400 menos 1.400, né? Aí meu coração não aguenta. Então, 5 vezes 4, 20. Então, aqui a gente tem 2.000 menos 1.400. Então, quem vai ser o valor de C? 2 menos 1.400, 600. Aí você deve estar se perguntando, o professor fez essa conta com medo. Exatamente, tá? Mas deu 600. Eu acredito nessa conta. Então, vamos lá. Eu já sei que B é 400 e que o C é 600. Como é que eu acho A? Naquela equação que eu não tinha mexido nela ainda. Ah, professor, mas eu quero usar a segunda equação do sistema original. Aquela que você pintou o azinho lá de azul. Você pode? Claro que pode. Você pode em qual você quiser. Mas só para eu manter o padrão para ficar bonitinho, eu vou usar na primeira equação, tá? Então, vou reescrever a primeira equação aqui no canto. Eu vou aproveitar que ela está escrita aqui, não está certo? É 2A mais B mais 3C igual a 3.200. Pronto, agora eu vou substituir. Quem vai ser 2A mais B? O B eu sei que é 400. Então, aqui, 400 mais 3 vezes C. E o C deu 600. Tudo isso igual a 3.200. Vamos com calma, devagar e sempre. 2A mais 400 mais 3 vezes 6, 18. Então, dá 1.800. Igual a 3.200. Então, 2A mais 1.800 mais 400 vai dar 2.200, né? Igual a 3.200. Quem vai ser 2A? Vai ser 3.200 menos 2.200. 2A é igual a 1.000. Concorda? Então, quem vai ser A? 1.000 dividido por 2. A é igual a 500 gramas. E faz todo sentido nesses resultados. Lembra que na balança não tinha um peso extraordinário. Né? Então, 400 gramas, 600 gramas, 500 gramas faz todo sentido. Ia ser muito estranho se a gente achasse B 400 gramas, o C 600 gramas e o A 5 gramas, ou 0,5 gramas. Seria um negócio meio fora do padrão aqui que a gente está achando, né? Agora, vamos lembrar o que é que essa questão está pedindo. Ela está pedindo, eu nem me lembro mais, eu sei que muda as quantidades, né? Ó, são 3A, 5B e 2C. Bora ver se eu me lembro, né? São 3A, 5B e 2C. Eu vou só olhar lá em cima, porque vai que eu faço essa conta todinha e já vai no final. 3A, 5B, 2C. Bora ver se é isso mesmo. 3A, 5B, 2C. Pronto, beleza. Agora eu vou substituir aqui. Então, bora fazer essa conta.
3 vezes A vai ser 3 vezes 500, mais 5 vezes B, 5 vezes 400, mais 2 vezes C, 2 vezes 600. 3 vezes 5, 15, 1.500, mais 5 vezes 4, 20, 2.000. 2 vezes 6, 12, 1.200. 2.000 mais 1.200 já dá 3.200. 3.200 mais 1.000 são 4.200, mais 500 são 4.700. Lembra que esse 4.700 está em grama, né? Aí quando a gente vai lá para as alternativas, se pediu em quilograma, né? Vamos lembrar disso, tenho quase certeza. Após alguns cálculos, determinou corretamente o valor dessa massa em quilogramas. 1 quilograma tem 1.000 gramas, né, pessoal? Então, se eu achei 4.700 gramas, aqui mesmo que o cara erre, o cara acerta. Porque a única alternativa que tem um 4 e um 7 é a letra C. Então, vai ser realmente 4,7. Mas vai ser 4,7 porque você vai dividir isso daqui por 1.000, né? 1.000 gramas, porque 1 quilograma não tem 1.000 gramas. Corta os dois zeros e o 47, quando dividir por 10, volta uma casa. Então, fica 4,7 quilogramas, beleza? Então, aqui a alternativa correta é a letra C. Não tá danado que o cara chegue nesse 4.060 gramas, depois de uma conta absurda dessa, e o cara fica, meu Deus, e agora? É em quilograma, 4,7, só pode ser a letra C. Agora, se tivesse um 0,47, você realmente não soubesse converter, aí era motivo para se preocupar, tá? Beleza? Então, pessoal, a alternativa correta aqui, nosso gabarito extraoficial, questão 19, deu letra C, né? Vamos ver a próxima questão. A questão 20 diz o seguinte: um tanque de água em formato de paralelepípedo retangular reto, diga-se de passagem, esse é um dos sólidos que mais cai na prova do SSA, junto com o cilindro, assim como na prova do Enem. Um tanque de água em formato de paralelepípedo retangular reto, que possui 4 metros de comprimento, 1,5 de largura e 3 metros de profundidade, contém 12.000 litros de água, suponho. Após 3 dias de uso intenso, o volume de água, realmente de água, caiu para 9.000. Então vamos lá. Ele tinha 12.000 e caiu para 9.000. Ok? Aí diz assim: é correto afirmar que, nesses 3 dias de uso, a altura do nível da água sofreu uma redução de quantos centímetros? Pessoal, um bloco retangular, para quem não conhece, é um dos sólidos que a gente mais vê no dia a dia. É como se fosse uma caixa de sapato, uma caixa de remédio, um container que você vê chegando nos navios, né, ou andando aí em cima dos caminhões, nas estradas. Então ele tem esse formato aqui, tá? Como é que a gente calcula o volume de um sólido desse tipo? Simplesmente o produto das 3 dimensões, que eu estou chamando aqui de A, B e C, comprimento, largura e altura, tá? Vale salientar, não faz parte da resolução, mas eu vou aproveitar que a gente está estudando, tá? Vale salientar que o volume total aqui seria de 4 vezes 1,5 vezes 3, né? Se não são essas as dimensões, comprimento, largura e altura, né? Então, o volume total desse sólido, só para a gente ver se ele estava cheio inicialmente, tá? Quando eu fizer 4 vezes 1,5, bem, 2 vezes 1,5 são 3. 4 é o dobro, então vai dar 6. E 6 vezes 3, 18. Então, aqui a gente vai ter 18 metros cúbicos, que é a mesma coisa. Lembra que um metro cúbico tem 1.000 litros. Então, aqui são 18.000 litros. Então, assim, só por curiosidade, esse tanque ele não estava cheio, tá? Então, a gente tinha um tanque que estava com uma certa capacidade, que era de 12.000 litros, e ele não estava cheio. Mas o que importa aqui é o quanto reduziu. Ele reduziu em quantos litros, pessoal? Agora sim, vamos para a resolução. Aí tá aqui, salvou, aí ficou errado essa setazinha. Reduziu em quanto? Tinha 12.000, passou para 9.000, reduziu 3.000. Então, reduziu 3.000 litros. Só que 3.000 litros é a mesma coisa de 3 metros cúbicos. Beleza? Então, a gente já tem uma informação importante aqui. A gente sabe que reduziu em 3 metros cúbicos. Agora, vê a situação, pessoal. Eu vou puxar aqui para o lado. Deixa eu só diminuir um pouquinho o tamanho dessa malha quadriculada aqui. Pronto. Vamos pensar na seguinte situação. Quero falar de uma propriedade importante para vocês. Se você já conhece, tá, vai ser um pouco repetitivo. Mas pode ser que você não conheça essa propriedade. Então, aqui está o nosso bloco retangular que representa essa cisterna, tá? Essa aqui é a face frontal dele. Aqui eu vou fazer essa face lateral. Pronto, aqui está a situação. Vou fazer um tracejado lá por trás, tá?
Pessoal, o desenho não está muito 100% não, mas a ideia é aqui, tá? Vê, eu tinha uma certa quantidade de água que ela baixou, tá? Baixou em 3.000. Isso me deixou com uma certa quantidade de água final. Qual foi o final? De 9.000 litros, tá? Então vamos supor que aqueles 9.000 litros eles estejam aqui onde eu estou fazendo essa linha azul. Estou fazendo um tracejado aqui. Pronto. Imagina que essa superfície de água que eu estou pintando aqui de azul, daqui para baixo tenha os 9 metros cúbicos que ficaram, porque 9 mais 3 dá os 12 que tinha antes. Qual é o formato dessa superfície de água que está dentro desse recipiente? Pessoal, os líquidos eles têm a capacidade surpreendente, os fluidos em geral, de se adequar à forma do recipiente. Então, se eu tenho ali um recipiente que é na forma de um paralelepípedo, de um bloco retangular, o líquido também vai estar nessa forma. Ele vai assumir essa forma. Então, se eu quisesse calcular o volume de água que tem aqui, bastaria multiplicar esse comprimento aqui, que eu não sei quanto é, ou melhor, eu sei, né? O comprimento diz que é de 4 metros, né? Se eu não me engano. Por essa largura aqui, e notem que essa largura é 1,5 metros, vou só conferir já no enunciado se é isso. Pela altura, a altura era 3. No caso da altura aqui, não vai ser 3, né? Porque a gente já viu que se fizer 4 vezes 1,5 vezes 3 dá 18.000, aqui é só para dar 9.000. Então, na verdade, eu já sei, inclusive, que a altura é a metade de 3, é 1,5, do jeito que está aqui, tá? Mas vamos lá, a situação é o seguinte, antes eu tinha 12.000, então o nível da água estava aqui onde eu estou fazendo essa linha vermelha. Ó, essa linha vermelha, aqui onde eu estou fazendo, era o nível da água antes. O que foi que reduziu? Reduziu isso que eu estou pintando de vermelho. Ó. O nível da água estava naquela linha lá de cima vermelha, passou para a linha azul de baixo. Então a quantidade de água que reduziu foi essa que eu estou pintando de vermelho. Então essa daqui a gente já sabe que é a quantidade de água que reduziu. Só que veja que essa quantidade também é um bloco retangular. E note que a base não muda. A base continua sendo 4 por 1,5. Deixa eu só conferir se é 1,5 mesmo, porque eu posso estar falando, eu estou falando de 1,5, não é 1,5, né? É 4 de comprimento e 1,5 de largura. Pronto, é isso. Eu estava com medo de não ser o 4 eu lembrava, o 1,5 eu não tinha certeza. Então a gente já sabe que essa figura vermelha aqui, ela tem 4 metros de comprimento, é isso que eu estou falando aqui. Ela tem 4 metros de comprimento e ela tem 1,5 metros de largura. E a pergunta é, qual vai ser a altura dela? O que reduziu é isso que eu estou fazendo aqui embaixo. A pergunta é, qual é a altura dela? Mas a gente já sabe que o volume é de 3 metros cúbicos. Então vamos lá. Como é que calcula o volume de um sólido desse? A gente já viu. Faz o produto das 3 dimensões, A vezes B vezes C. Isso vai ser igual ao volume. O A aqui eu vou dizer que são os 4 metros. O B eu vou dizer que é esse 1,5 metro. E o C é a altura que eu quero encontrar. Só que eu sei que esse volume é um volume de 3 metros cúbicos. Desculpa, 3 metros cúbicos, tá? Então vamos fazer essa conta aqui. Ó. 4 vezes meio, a gente já fez agora, dá 6. Então 6H igual a 3. Vou puxar para cá, ó. Quem vai ser H? Vai ser 3 dividido por 6. Então H vai ser igual a 0,5. Como o volume está em metro cúbico, é porque as dimensões estão em metro, né? Então diminuiu em meio metro, tá? Reduziu em meio metro. Então vamos ver aqui as alternativas. As alternativas estão em centímetros, né? Mas não tem problema. 1 metro tem 100 centímetros. Então meio metro, que é o que a gente achou, tem 50 centímetros, né? Então a resposta correta aqui é a letra B. Beleza, pessoal? Então esse é o nosso gabarito extraoficial até agora. Bem, a questão 21 diz o seguinte. Se a soma S dos n primeiros termos de uma PA é dada por S igual a 2n ao quadrado menos n, qual é o valor do 20º termo da sequência? Bem, aqui você pode, se quiser, utilizar a fórmula da soma, mas esse tipo de questão, esse é um padrão cobra desse tipo de questão, né, pessoal? Se você viu os vídeos anteriores, inclusive, você vai notar que a gente já respondeu questões assim. Você vai ver no card aqui em cima, tá? Então, vê só. Como é que eu vou fazer aqui? A soma dos n primeiros termos, eu vou substituir o n por 1. E quando eu substituo o n por 1, o que é que eu estou achando? A soma dos primeiros termos. Não faz nem muito sentido falar. Ou seja, é o próprio primeiro termo. Então, se eu substituir o n por 1, essa soma dos n primeiros termos vai ser o próprio primeiro termo. E vamos substituir a fórmula agora do n por 1. Então, vai ficar 2 vezes 1 ao quadrado menos 1. Então, quem vai ser o primeiro termo dessa sequência? 1 ao quadrado é 1. Quando eu fizer 2 vezes 1, 2.
Deixa ele só salvar aqui para eu poder riscar. Pronto. 2. E 2 menos 1 vai ser 1. Então, o primeiro termo dessa sequência é o 1. Quem vai ser o segundo termo? Agora eu faço a soma dos dois primeiros. Quem é a soma dos dois primeiros? Vai ser 2 vezes 2 ao quadrado menos 2. Então, aqui vai ficar 2 vezes 4 menos 2. Aí, bora lá. 2 vezes 4, 8. E 8 menos 2, 6. Agora, cuidado. Eu estou achando que a soma dos dois primeiros, ou seja, o primeiro mais o segundo, dá 6. Mas lembra que o primeiro é 1. Então, se o primeiro é 1, o que é que eu posso afirmar aqui? Que o segundo termo é 5. E eu já sei que se trata de uma PA. Vê que coisa mais linda desse mundo. Né? Então, se é uma PA, eu já sei que o primeiro termo é 1 e o segundo termo é 5. E agora eu vou continuar. Eu quero chegar no A20, porque eu quero o 20º termo. Só que eu já descobri a razão. Porque eu sei que na PA os números aumentam ou decrescem, né? Crescem ou decrescem, somando ou subtraindo valores constantes. De 1 para 5, aqui eu somei 4. Então, significa que esse 4 aqui já representa a razão. E agora, se a gente usar o termo geral, né? Quem será o A20? Vai ser o A1 mais 20 menos 1 vezes a razão. Vamos fazer essa conta. Vou puxar aqui para o lado. E já estou vendo aqui que provavelmente vou ter que... Deixa eu ver, vou ter que puxar para baixo, né? Para não ter que riscar ali o... Eu vou apagar, tá, pessoal? Eu já fiz na questão anterior mesmo esse negócio aqui. Eu vou apagar. Qualquer coisa, se você precisar, você volta aí na questão anterior, ok? Então, vamos lá. Vou puxar para cá. Ó. Quem vai ser o A20? Vai ser o primeiro termo, que era 1. Lembra que era 1? Mais 20 menos 1, 19, vezes a razão, que é 5. Então, quem vai ser o A20? Vai ser 1 mais 19. A razão é 5. Não, a razão é 4, né? Ali eu confundi o 5 com o segundo termo, né? A razão eu tinha dito que era 4. Então, vamos lá. 19 vezes 4. Mas a gente vai fazer essa conta todinha, né? Então, aqui você vai ter 19 vezes 4. 4 vezes 9, 36. Vai 3. 4 vezes 1, 4. Mais 3, que foi 7. Então, o 20º termo vai ser 1 mais 76, 77. Beleza? Vamos nas alternativas aqui. 77, letra D. Rapaz, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês chegaram nesse vídeo até agora e não deram o like, eu tô no calor da bexiga aqui. Eu tô gravando, eu fui inventar de desligar o ventilador, que o ventilador faz uma zoada danada. Aí eu desliguei e tô agora com calor. Então, ó, pelo meu calor, vocês vão dar o like agora nesse vídeo, se ainda não deu. Vão se inscrever no canal e vão compartilhar com o pessoal, beleza? Para que a gente possa crescer, esse canal ficar top aqui. E agora a gente vai para a questão 22. A questão 22 diz o seguinte. Lançaram-se simultaneamente dois dados honestos e iguais. Cada dado possui 6 faces, cada uma delas com um número de 1 a 6. Qual a probabilidade de o produto entre os números das faces voltadas para cima ser ímpar? Pessoal, vê só. É clássico, ou na escola ou em um vestibular, geralmente na escola, no cursinho, quando você estuda, você sempre faz uma questão envolvendo dois dados. E eu sempre faço uma coisa quando eu ensino na escola ou no cursinho, que eu digo assim, eu vou fazer só uma vez na minha vida, pessoal, que é fazer o espaço amostral para o lançamento de dois dados. Se você já sabe qual é o espaço amostral para o lançamento de dois dados, de 6 faces, você pode adiantar um pouquinho aqui o vídeo. Mas pode ser que alguém que esteja assistindo esse vídeo não saiba. Então eu vou mostrar como é que faz. É um pouquinho trabalhoso, mas vamos fazer. Você faz uma tabela de dupla entrada, que a gente chama. Então aqui eu vou dizer o seguinte, ó, aqui eu tenho o dado 1, aí barra, o dado 2. E como é que vai funcionar aqui? Ó? Vou fazer até aqui tem uma opção de linha, né? Vou fazer a linha para ficar mais bonitinha assim. Vou fazer uma linha vertical e vou fazer uma linha horizontal. E aqui eu vou colocar as possibilidades. O que é que pode sair no dado 1? No dado 1 pode sair 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. E no dado 2, o que é que pode sair? 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. E aqui eu vou montar uma tabela agora, que é a minha tabela de espaço amostral, né, com todas as possibilidades. Então, eu vou traçar alguns segmentos verticais aqui. Deixa eu só fazer de preto mesmo,
Vou traçar alguns segmentos verticais para montar realmente como se fosse uma tabela aqui, tá, pessoal? Eu vou fazer isso só porque pode ser que alguém não conheça, nunca tinha visto esse tipo de tabela, tá? Então aqui, ó, vai ficar assim. Vamos lá com calma. Se você já conhece, acelera o vídeo, senão você vai ficar entediado aí, tá? Então vou montar, vou ter o trabalho de montar um a um aqui, tá? Então primeiro eu vou colocar o dado 1. Ó. Tudo que tiver na primeira linha saiu 1 no dado 1. Então aqui saiu... Eita, deixa eu pegar a caneta aqui, esqueci. Então aqui saiu ó, o número 1, número 1, 1. Sempre saiu 1 aqui no primeiro dado. Na próxima, sempre saiu 2. Então vou montar. Na próxima, 3. E aí você fica, pô, e vai ficar repetindo isso na próxima 4, na próxima 5. É, né? Tem que ser, né? Aqui eu tô fazendo feio mesmo, pessoal. Não que a minha letra seja bonita, né? Mas aqui eu estou fazendo rápido, tá? Pronto. Agora, eita, agora ele salvou, vai errar aqui. Sempre que ele salva automático, ele faz uma doidice. Pronto. E agora vamos para o segundo dado. No segundo dado é a coluna, né? Então a primeira coluna significa que sempre saiu o número 1 no segundo dado. Então aqui eu tenho 1, 1, 1 e assim vai. Agora por coluna. 2, 2, 2, 2, 2, 2. 3, 3, 3, 3, 3, 3. 4, 4, 4, 4, 4, 4. E assim vai. Ai, meu Deus, uma hora eu termino. Agora você deve estar imaginando por que eu falei que eu sempre faço só uma vez na minha vida, né? Mas como o cara ensina em 20 turmas, aí vai fazer no mínimo 20 vezes na vida. Então vamos lá. Agora eu quero a situação aqui o seguinte. Eu quero que quando eu multiplique esses números, quando a gente for analisar um número qualquer aqui, por exemplo, 1, a gente vai analisar que sai 1 no primeiro e 1 no segundo. Significa isso, tá, pessoal? Não é o número 11. Não tem nada a ver com o número 11. É que sai 1 no primeiro e 1 no segundo. Só para eu ter que ficar separando por vírgula, por traço, né, pessoal? Aí o vermelho é o primeiro dado, o azul é o segundo dado, ok? A gente quer o que aqui? Onde é que a gente quer chegar? A gente quer ó, que o produto é sinônimo de quê? Você aí de camisa vermelha, se não estava também serve para você. Produto é sinônimo de multiplicação. A multiplicação tem que ser ímpar. O que é que acontece quando eu multiplico dois números par? Então, ó, quando eu pego um número par vezes um número par. Por exemplo, 4 vezes 2. O 4 vezes 2 vai estar aqui dentro. Vai dar 8, que também é par. O que é que acontece quando eu pego um par com ímpar? Então, eu pego um número par e multiplico por um número ímpar. Por exemplo, 2 é um dos números que vai ter aí, 5 é um dos números que vai ter aí. 2 vezes 5, 10. O resultado também é par. E o que é que acontece quando eu pego um número ímpar com um número ímpar? Bem, vai ter que dar ímpar, né, pessoal? Senão a chance é de 0%, né? De dar ímpar, porque nunca vai dar ímpar. E não tem 0% nas alternativas. Então, ó, 1 é um número ímpar vezes, sei lá, 5, que vai aparecer aí também é ímpar, vai dar 5, tá? Então, o que é que eu preciso que aconteça? Que os dois sejam ímpares. Aí o produto vai dar ímpar. Então, vamos lá. 1 vai ser 1 e 1, 1 e 3 e 1 e 5. Os dois são ímpares. O 2, na segunda linha não vai ter ninguém. Porque como começa com 2, todos começam com 2. Então, no mínimo, vai ter esse número par. Beleza? Então, nunca vão ter dois ímpares na segunda linha. Na terceira vai ter. É o 3 e 1, o 3 e 3 e o 3 e 5. Na quarta linha não tem ninguém, porque todo mundo começa com 4. Na quinta linha vai ter o 5 e 1, o 5 e 3 e o 5 e 5. E na sexta linha não vai ter ninguém. Porque como todo mundo começa com 6, já tem um par garantido. Só que eu preciso que os dois sejam ímpares, tá? Bem, como é que se calcula a probabilidade de uma situação? A gente divide o número de casos que são favoráveis. Eita, salvou aqui automático, vai endoidar aqui. Então, o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos que são possíveis. O que são casos favoráveis? Aqueles que a gente quer que aconteça. O que é que a gente queria que acontecesse aqui? Que o produto fosse ímpar. Hoje eu consigo acertar essa linha reta aqui. Pronto. Que o produto fosse ímpar. Quantos casos teve? Essas duplas verdes que eu coloquei aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Teve 9 casos favoráveis. E quantos casos possíveis, pessoal? Contagem retangular. Se tem 6 assim e 6 assim, 6 vezes 6, 36. Então, a gente tem 36 casos aqui quando eu lanço dois dados, ok? Bem, 9 e 36 dá para simplificar. Por quanto? Dá para simplificar até por 9 mesmo, tá? 9 por 9 vai dar 1. 36 por 9 vai dar 4. Como é que eu pego uma fração e transformo para porcentagem? Só é multiplicar por 100, tá?
Então aqui a gente vai ter, ó, 100 vezes 1, 100 dividido por 4, 25. Então a probabilidade é de 25%, beleza? Que seria aqui a nossa letra C, é o nosso gabarito extraoficial. Então, pessoal, se você ficou até aqui e essa resolução te ajudou, compartilha com o pessoal, inscreva-se no canal se já não se inscreveu, dê o like, tá? Compartilha, ativa as notificações, faça tudo que tem direito aí, beleza? Então é isso daí, pessoal. Valeu e até o próximo vídeo.